Olá! Está começando o Câmara Entrevista. No programa de hoje falaremos sobre a importância do arquivo na preservação da memória do Legislativo Municipal de Santa Maria. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco a servidora e uma das arquivistas da casa, Jara Silveira. Jara, obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Olá, o arquivo que agradece. Nós, do Arquivo Geral, tendo a oportunidade de explanar um pouco para os telespectadores sobre as funções do arquivo, sobre a função de preservação na memória, nós pretendemos abordar alguns aspectos com relação à história da Câmara e também das ações que o arquivo faz para o acesso desse espólio da documentação, documentação histórica, aos setores administrativos da Casa e também à comunidade em geral. Começamos por aí, então. Como é que o arquivo contribui para preservar a memória do Legislativo? Bem, se nós partirmos do pressuposto, lá na Lei Orgânica, que é a nossa Carta Magna, que a documentação que é gerada nas instituições públicas também é objeto de preservação, e nós temos lá no artigo 196 da Lei Orgânica que o patrimônio documental também deve ser preservado. A Câmara de Vereadores, como uma instituição representativa da sociedade, a Câmara de Vereadores possui um acervo documental muito rico com relação aos pronunciamentos dos senhores vereadores, das sessões plenárias, com relação aos projetos de lei que estão em nosso acervo. Nós temos hoje em torno de 8.300 projetos de lei que constam no acervo do arquivo, e esse material está todo à disposição, tanto do interno da casa quanto a questão da disposição da comunidade, como eu havia falado. É uma documentação de caráter ostensivo, ou seja, ela está aberta ao público. Nós, juntamente eu e a minha colega Lisane, que é a nova arquivista da casa, concursada, que assumiu, nós preparamos essa documentação, nós preparamos a questão dos catálogos, dos instrumentos de busca para facilitar o pesquisador, para facilitar o usuário, e nós tratamos essa documentação dentro da casa para que ela possa ser oferecida aos consulentes. Com relação a esses registros, os registros mais antigos, assim, o que se pode consultar? Quais documentos o cidadão pode ter acesso no arquivo? Com relação à questão das atas, por exemplo, no nosso arquivo nós temos atas a partir de 1858, ou seja, a instalação da Câmara, quando Santa Maria passou de freguesia à vila, o primeiro ato administrativo, a primeira certidão de nascimento da Vila de Santa Maria é a instalação da Câmara de Vereadores. Quando os vereadores, o vereador José Alves Valença, ele tomou posse em Cachoeira e aqui deu posse aos outros 6 vereadores, ali acontece a certidão de nascimento de Santa Maria da Boca do Monte, como era conhecida no século XIX. Aí, no caso, esse acervo documental, que se constitui em atas desse período, de 1858 a 1889, composto de alguns livros. Esses livros estão todos digitalizados. Nós temos também algumas correspondências, e essas correspondências elas tratam de documentos que eram trocados com a administração da Câmara, ou seja, temos que entender que a Câmara de Vereadores é quem administrava a vila. Então, no caso, os vereadores, essa comunicação que era feita com a província de São Pedro, esses registros, através das correspondências, nós temos essa documentação já digitalizada. Os livros de atas também que nós conseguimos recuperar estão digitalizados, à disposição do usuário e dos pesquisadores. E essa documentação da Câmara, que foram 9 legislaturas, de 1858 a 1889, depois nós temos em 1889 a instalação da República,
E a partir da instalação da República, né, nós passamos a contar com os conselhos municipais. Os conselhos municipais, né, que seriam os vereadores, o conselho municipal era eleito, né, e junto com o intendente, que passou a fazer a tratar a questão do exercício executivo, né, de Santa Maria, né, e daí Santa Maria já estava elevada à categoria de cidade, porque em 1776, com a evolução de Santa Maria, né, de vila para a cidade de Santa Maria da Boca do Monte, que aconteceu em 1876, então isso perdurou até 1889. Instalado o conselho, instalado no caso a junta intendencial, que era composta inicialmente por 3 membros, aí no caso deixou de existir a questão Câmara de Vereadores enquanto vereadores, né? Eram representantes do conselho, né, que faziam essa função, que exerciam essa função de vereadores. Nós só tivemos vereadores lá uma eleição em 1935. Então, no caso, esse acervo documental de 1892, né, até 1946, né, esse acervo passou o acervo executivo da intendência. Dos conselhos, do Conselho Municipal, nós temos o registro de alguns livros de ata, né, livros de atas que temos um livro aqui e temos um livro, o resto da documentação, aí passa a ter a custódia do Poder Executivo, né? E essa documentação está lá no arquivo histórico do município, né? Então nós temos as atas da Câmara, a correspondência que a Câmara tratava. A partir do momento o Conselho, no caso o Conselho, no caso ele auxiliava a demanda e não existia Câmara. Então essa questão da existência da Câmara tem esse lapso temporal com relação à Câmara de Vereadores enquanto representação através de vereadores. Em 1935, aí no caso é restabelecido a questão da eleição dos vereadores, né? Aí eles passaram de eleição para vereadores e vereadores passaram a constituir o poder legislativo. Só que com a questão do golpe de Getúlio Vargas, em 1936, se extingue novamente o parlamento. Extinguindo-se o parlamento na esfera municipal, no caso, deixa de existir também a questão do mandato dos vereadores. Esse mandato só é restabelecido e a função da Câmara lá com a emenda Sodré em 1946. Então, em 1946, né, restabelece a questão do poder legislativo, restabelece a eleição dos vereadores e a partir daí, de dezembro de 1947, nós passamos a ter um acervo documental e é este acervo documental de 1947 até 2018, né, que compõe a documentação do arquivo da Câmara, além daquela documentação que eu havia expressado com relação à questão do século XIX. Então, aos pesquisadores, a questão dos lapsos, quando tenta-se fazer pesquisa, né, desse período, né, período do século XIX, 1858, 1889, Câmara de Vereadores, atas e correspondências. Período executivo, em que a Câmara exercia a função executiva. Período, no caso intendencial, né, onde a legislação ela era operada através de ato, de decreto-lei e de decreto do intendente, né? Nós podemos procurar na coletânea e aquela documentação trocada ela está junto ao acervo do arquivo histórico. E a partir de 1947, né, Câmara de Vereadores, processo legislativo, uma instituição autônoma, né, no caso, a partir dos documentos e dos fatos, né, que ocorriam na Câmara, né, através das sessões plenárias, através das reuniões das comissões, através dos projetos de leis, né, que até mesmo eram, pode-se considerar até incipientes com relação à questão da produção documental a partir da década de 70. Então, esses documentos, eles fazem parte do acervo. Então, nós temos, não há interstício de 1947 até dezembro de 2018, né, porque, na verdade, os documentos de valor histórico, eles são recolhidos para o arquivo assim que finda a sessão legislativa. A sessão legislativa, né, composta pelos 2 semestres e depois, no final, os documentos, os projetos de leis que nós temos recolhidos da Câmara são aqueles findos em 2018, né? Os projetos que estão em valor corrente, né, que estão na diretoria legislativa, que acompanham o processo legislativo,
né, esses documentos aí, no caso, eles pertencem ao arquivo corrente. Nós trabalhamos basicamente com a questão do arquivo histórico e também o arquivo intermediário. Arquivo intermediário, né, lendo-se a questão da documentação de pessoal, né, documentação contábil, documentos, por exemplo, oriundo da questão dos administrativas da casa, também a gente exerce e tem a custódia da documentação de valor intermediário. Já tu fez todo um resgate histórico aí para o nosso telespectador, entender um pouquinho também da história da Câmara de Vereadores, né? Nessa tua trajetória aqui, que é um pouco extensa aqui na Câmara, né? Tu estás há muito tempo aqui trabalhando como arquivista da Câmara. Quais são as mudanças que tu notou nesse período? Então, o arquivo está 100% digitalizado. Como é que foi essa transição desde que tu começou aqui até hoje? Olha, nós trabalhamos com registro, porque aquele conhecimento, né, que absorvemos na faculdade, na época eu sou egressa com muito orgulho do curso de Arquivologia, né, da Universidade Federal de Santa Maria, que é o primeiro curso de arquivologia do país, né. Eu me formei em 1985 e a partir, né, trabalhando em outras atividades, né, da Câmara, eu passei a trabalhar com relação à questão de ver a importância desse acervo e trabalhar diretamente, mesmo ainda não sendo arquivista na Câmara, trabalhar diretamente nessa documentação, né? Então, nós operacionalizávamos catálogos de busca, inventários, né, da documentação já existente na casa. Nós tentamos fazer o resgate dessa legislação, né, porque a Câmara tinha os projetos de lei, mas os vereadores não tinham as leis para exercer a fiscalização da Prefeitura. Por quê? Enquanto nós temos documentos que são projetos de lei, na verdade, a questão, o valor legal e o instrumento jurídico é a lei, né? Nós temos o processo legislativo. Então, nós resgatamos aos poucos essa legislação municipal da Prefeitura, para quê? Para que a atividade do vereador, né, para que as condições que o vereador exercer a atividade fim, que é a fiscalização, né, do Executivo, pudesse ser proporcionada através do conhecimento, né? E não esquecemos que informação é tudo também nesse mundo tecnológico, né? Então, os vereadores precisavam, né, de ter o maior número de documentos e ter esses documentos organizados para ter acesso até mesmo na questão do subsídio de formulação de novos projetos. Nesse sentido, como é que o arquivo dá suporte para os vereadores? Na verdade, hoje, com a interação tecnológica, nós temos, né, praticamente um ambiente nato digital, né? Nós temos um ambiente nato digital, onde quando o projeto ele é protocolado na casa, ele já vai para o sítio eletrônico, né, a questão atendendo, né, a transparência ativa, né, ele já vai para o sítio eletrônico e ele tem e o acompanhamento também do trabalho das comissões, ele é realizado, né, de forma, né, interativa com as comissões da casa, com a participação dos vereadores na discussão, né, é feito de forma imediata. No outro momento, né, antigamente, as pessoas, por exemplo, recorriam à questão do arquivo. Então, as visitas eram mais habituais das assessorias e também dos vereadores. Hoje, no caso, essa interação é feita através da rede social, né, que a gente tem, no caso, um mecanismo dentro da própria casa, né, que a gente possibilite fazer essa interação. E também, por quê? Porque lá no sítio eletrônico nós temos documentos lá que estão à disposição. A legislação com relação à questão das demandas, né, da sociedade santamarense, porque quando nós atendíamos, por exemplo, os usuários de fora, por exemplo, outras câmaras, nós sempre atendemos câmaras, né, de outros municípios, né, que se recorrem à Câmara de Vereadores como subsidiária com relação a municípios menores, né, não só do Rio Grande do Sul, como de outros estados. Antigamente nós fazíamos isso via telefone, não existia a ferramenta do e-mail, né, no caso assim. Então as ferramentas, e na verdade nós fomos aprimorando as ferramentas e colocando à disposição, né, essa documentação. Com relação à questão da digitalização, que tu mencionaste, nós trabalhamos a digitalização de documentos de valor permanente, né? Ou seja, as atas, né? Hoje no ato digital, né? Documento no ato digital no sítio eletrônico da Câmara, mas esse acervo que nós temos
já terminamos o período monárquico e nós temos, salvo engano, as atas digitalizadas de 1947 até 1987. Então, é um trabalho, por exemplo, que são documentos, né? O que trata isso aqui? Isso aí facilita o acesso à informação, mas temos que ter bem claro ao público, né, que os documentos, embora temos essa informação, né, de forma digitalizada, isso não prescinde a questão de eliminarmos os documentos originais. Qual a importância de ter o documento físico? Qual a importância de termos documentos físicos? Porque, pela legislação atual, a documentação de valor histórico, né, a documentação de valor histórico é a documentação de valor permanente. Então, nós mesmos digitalizando, porque na questão, o que tu faz a questão da digitalização? É para tratar a questão do acesso e principalmente a questão do manuseio, porque nós sabemos que as manos são os maiores, né, efeitos que podem deteriorar um documento, né? No caso, o manuseio, né? Então, a questão da digitalização, ela possibilita a facilidade na questão do acesso e também a preservação do documento. Né? Se nós temos documentos, né, que têm mais de 160 anos, nós queremos que os documentos que estão sendo produzidos hoje, eles também possam ser fonte de pesquisa também daqui a 160 anos. Então, essa cadeia de custódia com relação à questão né, desse documento de valor, né, de valor histórico, ela tem que ser preservada. Né? E por incrível que pareça, com relação à documentação de valor histórico, embora essa documentação de valor intermediário, que são os pagamentos, né, que são documentos, né, que tratam da questão das rotinas administrativas, né, são documentos que serão eliminados, que terão um valor, né, de custódia bem menor. Muitas vezes os documentos podem ser eliminados até no arquivo corrente. A documentação de valor permanente, ela tem que ser mais cuidadosa, né, porque elas fazem a parte da história. Não é a história da Câmara hoje, não é a história desta gestão, é a história da representação da sociedade. Né? Nós estamos aqui, os vereadores, né, representantes da sociedade, enquanto, né, essas demandas, né, estão sendo produzidas. Na verdade, a reunião da Comissão de Justiça que aconteceu agora, a reunião da Comissão de Justiça, ela tem parecer, elaborou pareceres sobre projetos de lei, né, sobre projetos que estão na pauta. Dessa reunião, o que vai ser gerado? Vai ser gerada uma ata, né, com registro do que os vereadores aconteceu. E os documentos nós temos que encarar desta forma. Eles nada mais são do que registro das coisas que acontecem cotidianamente na Câmara. Certo. Já nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos falando um pouquinho sobre como esses registros, como a história do Legislativo é articulada para que a comunidade fique sabendo das ações do Parlamento. Não saia daí. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão.
voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre a memória do Legislativo Municipal. Nesse segundo bloco, falaremos um pouquinho das ações de divulgação dessa memória. Para falar sobre esse assunto, também se junta a essa conversa a Relações Públicas da Casa, Alexandra Chimanco. Alexandra, obrigada por estar aqui conosco. Imagina, de nada. Alexandra, então assim, nesse ano, o setor de Relações Públicas lançou uma publicação, um e-book, né, que se chama Construindo Cidadania. Fala um pouquinho para o nosso telespectador sobre essa publicação. Além do resgate histórico, o que nós podemos encontrar? Cidadania na Prática é o nome do nosso e-book. Ele foi construído a partir de uma idealização da nossa estagiária Paola, agora no primeiro semestre, e foi feito através de um resgate, um estudo bem elaborado da parte histórica, que a gente contou com a contribuição da Jara e da Lisane, e a gente elencou outros 3 eixos de trabalho, que foram os processos legislativos, os mecanismos utilizados dentro do processo legislativo e a Lei de Acesso à Informação, que foram segmentos que nós vislumbramos como aqueles que poderiam levar ao cidadão informações das rotinas de trabalho da Câmara, do trabalho dos vereadores e daquilo que o cidadão pode contribuir dentro da construção legislativa aqui na Câmara. Esses eixos de trabalho, eles foram elencados de uma forma bem simples, numa linguagem acessível para toda a população. Lógico que a gente entende que existem nomenclaturas dentro do trâmite legislativo que a gente não pode deixar de mencionar, mas elas foram trazidas para o e-book de uma forma simples, com legendas, de um linguajar mais coloquial do cotidiano da população, porque a nossa ideia é levar a informação a todos os públicos, sejam eles os doutores, acadêmicos ou a sociedade comum, que não convive com as rotinas de trabalho da Câmara, que não se apropria dessa rotina por desconhecimento ou por falta de oportunidade. É essa oportunidade que a gente quis levar com o e-book. Importante destacar que esse e-book está acessível no site da Câmara para download, né? Quem quiser baixar. Isso, ele está disponível no site da Câmara, tem um banner lateral, tem um banner flutuante e a divulgação está bem ampla ali, é fácil de acessar. Quem quiser, está à disposição. Desse e-book originou o projeto, então, aí sim, Construindo Cidadania, Isso. que eu falei no início e eu troquei os nomes, né? Que ele vai ser um projeto desenvolvido nas escolas, é isso, Jara? Sim, a partir dessa interação, né, do e-book e essa necessidade que nós temos de levar, né, essa ferramenta também para as escolas, nós diagramamos uma atividade, né, envolvendo as escolas do município. No primeiro eixo, nós contaremos com escolas, né, divididas norte, sul, leste, oeste. São 2 escolas, né, em cada eixo. A formatação, né, dessa presença nas escolas será com maior número de alunos. Nós incluiremos também 2 escolas dos distritos. Já formatamos visitas com a secretária municipal de educação, né, que nos passou essas informações preliminares. Juntamente com a presidente da casa, né, já realizamos reuniões para tratar a questão do calendário e também os servidores, né, como esse trabalho ele é multidisciplinar, ele vai atender a assessoria de relações públicas, o arquivo geral nas informações com relação aos aspectos históricos, a questão da diretoria legislativa, a procuradoria jurídica, o serviço de informação ao cidadão. Então, a atividade que será levada à escola, ela contempla praticamente todos os aspectos do e-book, né? E também, né, essa recepção que nós temos com os diretores das escolas, que pela manifestação preliminar eles ansiavam também com esse trabalho, né, que vai trazer muita informação e que a questão da exposição, né, a partir da colocação dos banners, que está sendo produzido pela Assessoria de Relações Públicas. Então, vai interagir a escola, que aquela semana que participaremos, né, com a atividade na escola, né, juntamente com os servidores efetivos da casa, juntamente com a representação legislativa, né, com os vereadores, né, os líderes de bancada, a mesa, né, os vereadores que tiverem interesse também de contar com
né, com sua presença nas escolas. Então, nós vamos, né, trazer essa interação com as escolas do município. Nós já temos, né, Alexandra, nós temos 10 escolas, né, já confirmadas, né, 10 escolas. O calendário já está praticamente formatado até o dia 25 de novembro. Né, todas as escolas que nós elencamos, né, elas foram bastante receptivas. E na questão dos 2 distritos também. Inicialmente, nós teremos 2 distritos, o distrito de São Valentim e o distrito de Santa Flora, né, que nós estamos só fechando a questão da data. E a partir do dia 29 de agosto agora, nós iniciaremos com a Escola Perpétuo Socorro, que faremos a interação através dos servidores da Câmara e também com as escolas, reunindo, né, o maior número de alunos, né, ou seja no auditório, ou seja em sala de aula, ou até mesmo no pátio da escola, né, nós levaremos a Câmara até e essa informação no projeto Construindo Cidadania. Alexandra, esse projeto inclui vários setores da casa, vários servidores. De que forma esses servidores vão se articular? Quais as atividades vão ser oferecidas para a comunidade? Dentro do propósito principal, que é oriundo do e-book, que é levar a informação, que o cidadão se aproprie dessa formação, transforme em conhecimento e esse conhecimento gere postura e atitude dentro da sociedade, a gente buscou os setores que linkavam com essas temáticas. Então, os servidores que vão participar são da Diretoria Legislativa, da Procuradoria, a servidora que é responsável pela Lei de Acesso à Informação aqui da Casa, que é designada para isso, o Arquivo Geral e a Assessoria de Relações Públicas. São todos setores que fazem atividades meio na Câmara, para que os vereadores possam resultar lá na frente as suas atividades parlamentares fim. Então, a ideia é essa interação girar em torno de uma fala conjunta desses 5, 6 servidores, num período que vai durar em torno de meia hora, 40 minutos, numa fala interativa, onde os alunos poderão fazer perguntas, questionamentos. E dessa fala a gente vai produzir com as escolas, cada turma dentro da temática que o professor designar, um trabalho didático. Um desenho, uma redação, uma crônica, uma poesia. E isso vai ficar a critério da escola e dos professores designarem com os alunos para a gente ter o feedback das crianças e dos adolescentes do que eles entendem pela Câmara de Vereadores, o que esse trabalho pôde contribuir para eles se aproximarem da Câmara enquanto alunos, enquanto cidadãos da nossa cidade que futuramente vão estar aqui e precisam entender a política como algo que é deles, não distante deles. A gente vive hoje numa sociedade que percebe a política como algo ruim ou como algo que não é próximo ao meu cotidiano. Muito pelo contrário, o que a gente precisa levar para os jovens hoje é que a nossa rotina, a nossa vivência diária, as contas que a gente paga, o que a gente compra, aquilo que a gente consome na nossa família, isso está totalmente linkado à política. E se a gente não se apropriar do que é política, a gente não pode mudar a nossa sociedade. A política é praticada todos os dias, né? Nas mínimas ações. Todos os dias, em todos os lugares. Então, a gente precisa dividir a politicagem, que hoje em dia as mídias e a televisão, os telejornais exibem com bastante frequência e que é o que o jovem hoje entende como política pelas redes sociais, enfim, da política do dia a dia, daquilo que a gente precisa construir enquanto cidadania. E esse é o projeto que a gente quer começar um trabalho com as escolas, sendo que os jovens e as crianças são os nossos multiplicadores, seja em casa, seja na comunidade escolar ou no ambiente que eles frequentem. Certo. Jara, quantas escolas já estão inscritas no projeto? Tem uma agenda bem extensa que tu falaste até novembro, né? Quantas escolas mais ou menos vão receber o projeto? Como nós dividimos em semanas e nós temos o horário das sessões e das comissões permanentes da casa, nós teremos as semanas, né, divididas, nós temos 10 escolas e mais 2 do distrito. Então, são 12 escolas a partir agora de agosto, né, e vai até 29 de novembro.
Como havia falado anteriormente, nós iniciamos pela escola Perpétuo Socorro, que é a escola com o maior número de alunos, para iniciar o nosso projeto. Nós chegaremos na segunda-feira na escola, o dia 27, montaremos a exposição. Essa exposição ela é composta de 12 banners, concebidos a partir do e-book. Depois, o dia 29, aí nós teremos a reunião, a oficina, com os alunos da escola. Nós chegaremos na escola no dia, os servidores, juntamente com a vereadora presidente, o vereador integrante da mesa ou aqueles líderes de bancada. Faremos essa manifestação inicial. A partir daí, aí fica a critério da escola realizar a ação didática com os alunos, ou a ação didática poderá ser realizada posteriormente, porque o intuito não é até mesmo atrapalhar o cotidiano da escola, é agregar informação e agregar conhecimento na escola. Por isso que nós chamamos nessa nossa atividade multidisciplinar. Os próprios professores estão entendendo, que tanto na questão das atividades, com relação à questão da história, geografia, as outras disciplinas, português, até mesmo matemática, poderá ser somar a essa atividade. E depois da Escola Perpétuo Socorro, nós teremos outras escolas em outras semanas. Só para ter uma ideia, nós temos a Escola Alfredo Wenderlich, a Escola Araci Barreto Sachs, a Escola Duque de Caxias, a Escola Pão dos Pobres, a Escola Diácono, Irmão Quintino, o CAIC, que é uma escola maravilhosa, que nós fomos também recepcionados, a Adelmo Simas Genro, na Nova Santa Marta, a Escola Vicente Farencena, em Camobi, a Escola José Paim de Oliveira e a Escola EMEI de Santa Flora. Alguma escola que não tenha sido contemplada nessas visitas do projeto pode se inscrever ainda? Fica para o ano que vem? Como é que estamos? Na verdade, assim, como é um projeto piloto, é uma primeira experiência que nós vamos ter nesse semestre, a gente tomou a liberdade de elencar critérios para escolher as escolas nesse momento. Então, o nosso critério inicial foi escolher as escolas com o maior número de alunos matriculados. A SMED nos deu um apoio, nos deu uma listagem, está nos apoiando nessa iniciativa, mas a Câmara que elencou essas escolas iniciais. Então, para 2019, as escolas estão fechadas, o calendário está fechado. A nossa ideia para 2020, sim, daí seria abranger o maior número de escolas possíveis. Até porque, com essa divulgação inicial, a gente já tem escolas que estão entrando em contato com a gente, querendo fazer parte acolher esse projeto na sua escola, mas a gente não consegue para esse ano mais. Então, para 2019, são essas escolas que nós elencamos. Para 2020, a gente vai tentar unir forças mais ainda para poder contemplar o maior número possível. E a nossa ideia futura também, que a gente tem que pensar a longo prazo, não podemos deixar o projeto morrer, é levar uma linguagem, um material desse plano de ação para os EMEIs, para as escolas de educação infantil, para desde a base mesmo a gente poder tratar política dentro da escola. Certo. Quem não vai poder participar e se interessou pelas atividades da Câmara, também pode participar das visitas guiadas aqui ao Parlamento, Como é que funciona? As visitas guiadas, elas são agendadas diretamente conosco no setor de relações públicas. O nosso telefone é o 3220-7252. Nós temos um calendário no setor e conforme a disponibilidade da escola, dos professores e da necessidade da temática que o professor quer tratar com os alunos, a gente agenda, colocamos na agenda da presidente da casa e normalmente quando ela pode receber os alunos conosco. A Jara e a Lisane também nos dão um suporte grande nesse projeto. Mas a gente sabe da dificuldade das escolas municipais em vir até a Câmara. Demanda segurança para as crianças, demanda logística de transporte, que muitas vezes o município não tem para oferecer em grande demanda. Então, essa contrapartida também é que o plano de ação com o projeto Construindo Cidadania quer levar. De nós, Câmara de Vereadores, sairmos da nossa zona de conforto e irmos até a escola, levar essa aproximação aos alunos que facilita para eles também.
Jara, e os contatos do arquivo para quem quiser fazer uma consulta ao acervo? Como é que funciona? Com relação ao contato do arquivo, nós funcionamos no horário do expediente, segundas às quintas-feiras, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. E nas sextas-feiras, das 7h30 às 13h30. Como eu havia falado, com relação à questão nós atendemos, né, no local, né, no horário do expediente, e também atendemos questionamentos via e-mail, via telefone, via também o sistema de informação ao cidadão também, que é uma outra ferramenta, né, que o cidadão usa o sítio eletrônico da Câmara como interlocutor das suas demandas. Também nós atendemos diretamente a gerente do SIC e estamos à disposição para as consultas e as pesquisas. E também, no caso, fizemos trabalho né, com relação à questão de atendimento aos alunos, no caso direto no arquivo, ou interagimos através das visitas guiadas, né, através do setor de relações públicas também. Jara, Alexandra, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Câmara Entrevista. Nós é que agradecemos. E você, obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.